Glória a Deus. A paz de Deus? Oh, beleza, né? Então a gente continua na paz de Cristo. Ainda que tudo diga não, ainda que tenham impedimentos, ainda que esteja tudo travado, continue dando glória a Deus. Continue falando que Cristo é o autor da sua vida. Foi Ele quem te constituiu, foi Ele que te chamou, Ele preparou. E ontem na intercessão, a gente falava sobre isso. Quando foi Esaú e Jacó, a gente falou sobre os dois lá, os irmãos. E Deus escolheu Jacó. E o primogênito era quem? O tal do Esaú. Mas Deus escolhe quem quer, da hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E na hora que ele foi nascer, ainda quase saiu uma briga ali entre eles, né? Um segurou o pé do outro e Deus trouxe quem Ele quis. Entendeu? Então tem coisas na sua vida que não é porque você é bom ou feio, é bonito, é ruim, que Deus já determinou a tua vitória. Dá para entender? Que Deus é amor. Então Ele quer que você glorifique o nome dEle com toda a dificuldade. Sabe por quê? Vai chegar um momento que vai estar tudo bem, que é a bonança. Você vai falar, Deus, estou tão tranquilo com o Senhor, que eu nem precisava de tudo isso. Você vai aprender a viver com o Senhor em qualquer circunstância. Tanto na riqueza, quanto na necessidade. Paulo falava assim, sei estar com o meu Deus em todo o tempo. Eu sei glorificar esse Deus em todos os momentos, tanto quando eu tenho fartura e quando falta tudo, né? Eu sei agradar-me desse Deus, porque eu conheci esse Deus. E Ele conheceu esse Jesus depois que Jesus morreu. Ele não foi da época que Jesus andou na terra, não. Ele foi depois. Só que Ele era aquele que perseguia o povo de Deus. Não que Ele fosse tão mal assim, né? Mas porque Ele era um homem de força, de autoridade, de poder e de pulso. Então, Ele tinha a religião dele e Ele achava que tinha que ser daquele jeito e acabou. Ele achava que o cristianismo era balela, que era algo que era como se fosse uma feitiçaria, como se fosse algo muito ruim, como se fosse um ministério onde era mentira, era um ministério anátema, maldito, mentiroso. Mas o que aconteceu com Paulo, quem sabe? Paulo foi visitado pelo poder de Cristo e veio sobre ele uma cegueira. E naquela cegueira, o Senhor falou o que para ele? Paulo ou Saulo? Paulo, não, foi Saulo. Saulo, ô Saulo, por que você me persegue? Você vai agora entender quanto custa passar pelos meus agrilhões. Você vai entender que eu sou o Senhor e que tudo que esse povo está falando ao meu respeito é verdadeiro. E ele ficou ali sem enxergar por três anos, Ou não, ele ficou aprendendo... Opa, desculpa aí, live. Ele ficou aprendendo a palavra por 3 anos. Porque o Senhor Jesus falou, vai até a rua direita e lá você vai encontrar alguém que vai mostrar o caminho para você. E o que ele fez? Ele abandonou toda aquela crença que ele não tinha, que ele já era contrário, e passou para o outro lado. O cara é bom ou não é? Ele é meia boca, ele passou para o outro lado. Não tinha convicção, não. Ele tinha convicção porque ele teve um encontro com Cristo. Está entendendo? Ele teve ali o toque do Espírito Santo. E ele se rendeu ao Senhor. E ele foi buscar esse homem, acho que é Ananias. Foi buscar Ananias na cidade da rua direita lá. E lá ele ficou aprendendo a palavra por 3 anos. Ele teve que aprender a palavra? Teve ou não teve? É isso que eu quero passar para a tua vida. Eu não estava nem em mente esse papo de Paulo. Mas é isso que eu quero. Abre a tua Bíblia em João 3. Ele teve que aprender a palavra. Porque ele tinha que ter um manual de instrução, é ou não é? Ele tinha que ter um manual, ele tinha que ter ali uma instrução para ele saber qual seria o futuro do evangelho que Deus estava colocando nas mãos dele. Porque o Novo Testamento ali, a maioria foi ele quem escreveu, quem ele citou, quem escreveu. Ele quem formou as igrejas, ele que saiu à frente. E se ele não tivesse tido uma experiência com Deus, com Jesus, ele não faria assim. Ele ia continuar servindo lá as leis, ia continuar guardando os 10 mandamentos, porque ele era um homem sincero. Só que ele estava ainda na ilusão que Cristo não era real. Cristo não existia. Que ali era um homem que passou pela terra e todo mundo estava doido de falar dele. E às vezes nos dias de hoje, dá para entender? Nos dias de hoje estão fazendo a mesma confusão. Estão trazendo para o povo de Deus que Jesus não existiu. Sabe quem vai saber que Jesus existiu? Aí você vai falar, eu. Será? Sabe quem vai dizer com certeza, com convicção que Jesus existiu? Quem sabe?
Quem teve uma, ou duas, ou três, ou várias experiências com Ele. Quem não tem experiência com Cristo, não vive o evangelho verdadeiro. Dá para entender isso? Quem tem experiência com Cristo, ele muda de ideia, ele é curado, ele é transformado, ele libera as vidas, ele libera a vida dele. Tem uma pessoa que eu falando na intercessão também, que eu peguei uma carta dela, carta aberta. E ela falou, pastora, eu não te perdoo. E falou algumas coisas. E na época eu falei, caramba, o que eu fiz? O que eu fiz? Aí ontem, na hora da oração, eu falei, Senhor, já fazem muitos anos, desde 2016. Então, se eu peguei essa palavra hoje, essa carta que essa moça deixou para mim, hoje, eu abri e li. Então, que ela possa liberar perdão para a minha vida. Foi ontem que eu falei? Que ela possa me liberar. Porque eu quero pedir perdão e quero liberar perdão para a vida dela por não me perdoar naquilo que eu não tenho consciência. Porque eu não sei o que eu fiz. Então o perdão é assim. Às vezes você nem sabe o que fez, que deixou de fazer e não perdoa, tem ranço, tem mágoa. Aí eu fiquei lembrando algumas coisas que eu poderia lá no passado ter sentido opressão, vivido uma vida assim, de frustração, ter vivido uma vida cheia de consequência hoje, porque lá no passado aconteceram muitas coisas. E aí eu entendi que as cicatrizes vão ficar. O sentimento vai até vir, mas você vai aprender a lidar com ele, porque você é sarado, você é curado. O Senhor traz cura sobre essa tristeza ou esse sentimento. Aí você começa a enxergar de uma maneira diferente. Aquilo sempre vai estar ali. Não vai na fantasia, não existe mais. Eu nem penso. Igual a Andréa falou, que às vezes vem a ira, vem a raiva, aquele negócio, ou o sentimento de abandono, de derrota, alguns sentimentos ruins, e você começa a retroceder. Mas você tem Cristo? Sabe o que acontece com esse retroceder? Só te faz caminhar para frente. Porque daí você leva um impulso do Senhor e o Senhor fala assim, continua, persevera, caminha, eu sou contigo. E aí lembra lá, não te mandei eu sou contigo. E aí o Senhor fala, libera perdão, perdoa, busca arrependimento, porque não existe perdão sem arrependimento. Às vezes a gente quer perdão e não quer dar perdão. Às vezes a gente quer dar a outra pessoa, mudar a pessoa, como a Andréa falou aqui, e a gente não muda. Porque a pessoa não conseguiu mudar, então eu já dei a oportunidade. Espera aí, que oportunidade você deu? Nem ganhar a oportunidade você ganhou. Quando a gente muda, a gente começa a não deixar para lá as coisas, mas começamos a trabalhar em alguns tipos de sentimento que possa nos destruir ou possa destruir a outra pessoa. Amém? Então aqui diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então ali estava acontecendo que um reconhecimento, não era um reconhecimento? Esse Nicodemos aí, que é outro, ele estava falando assim, Senhor, o Senhor é mestre, o Senhor sabe tantas coisas, o Senhor tem tantos milagres realizados, o Senhor tem feito tantas coisas boas que há muitos anos que nós não enxergamos essas coisas acontecerem. Nós só escutamos dos nossos pais lá no passado, porque eles viveram uma outra época, e existe mesmo algumas histórias que houve algumas coisas aonde Elias matou 400 profetas de Baal, aonde Eliseu flutuou lá o tal do machado, aonde... e aí foi falando, eu estou falando no inconsciente, né? Então, assim, lá no passado houve... Só que é agora que Deus quer que você entenda que esse Nicodemos naquela época não estava vendo poder nem milagre nenhum. E quando Jesus começou na época, começou a acontecer de tudo. Fluxo de sangue sumiu. A criança, Talita, come, levanta e anda, não é? Aí o outro é o cego, né? O cego Bartimeu. Quantos mais? Teve um monte de milagre que Jesus foi fazendo. Então, esse fariseu aqui, esse Nicodemos, ele conhecia Jesus mais que Paulo, porque ele estava falando com o próprio Cristo, estava vendo o milagre que estava acontecendo.
Paulo não teve essa oportunidade. Só que através do posicionamento de Paulo, começaram a acontecer milagres. E começaram a se converter pessoas a Jesus Cristo. Começaram a mudar a mente, deixando as coisas velhas para trás e trazendo uma nova cultura. Aonde, sabe o que aconteceu? Até Pedro, que era judeu, né, diz ele. Ele passou para o lado de Paulo. Só que eles não estavam passando para o lado de Paulo. Paulo tinha poder de persuadir. Ele tinha uma lábia, ele tinha um poder tão grande de convencer as pessoas que elas acabavam vendo que ele era um homem culto, ele era um homem e eles começavam a sentir o poder de Deus, porque a pessoa, aquela que era mais humilde, aquela que era mais simples, elas começavam a enxergar Paulo como aquele homem grande, cheio de autoridade, uma cultura elevada. Ele abaixava para falar com aqueles que eram menor culturalmente, entende? Intelectualmente. Então Deus quer que nós venhamos enxergar que aqui, o tal do Nicodemos, ele foi ter com Jesus, ele foi ver o que era a condição de nascer de novo. Aí ele falou assim, este de noite foi ter com Jesus, e ele disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí eu fui procurar o que é nascer de novo. Nascer do céu. Acho que não sei se era aramaico, hebraico, sei lá. Nascer de novo significa nascer do céu. Nascer espiritualmente. Quando você foi chamado, já foi ali trazido uma condição sobre a tua mente, sobre a tua alma, teu espírito, a condição de nascer de novo. O Senhor não chamou ninguém para ficar como martelo, batendo em pego, quebrando o cara todo o tempo. O Senhor chamou cada um de nós para vivermos o novo de Deus. E às vezes nós não estamos, porque retrocedemos sempre. E cada vez que você retrocede, você vai para o fim da fila. E quando você está na fila, você vai ter que fazer tudo de novo. E quantas vezes você é reprovado nessa lição e tem que fazer tudo de novo. E acaba ficando aqui na condição de, importa, buscar essa vida. Agora escuta aí. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Alguém pode entrar de novo no útero da mamãe e nascer? Tem como? Depois que nasceu, nem na hora que nasceu, não dá para voltar. Não tem como. E aqui, respondeu Jesus, em verdade te digo, ô Nicodemos, eu não estou falando que você vai voltar a entrar no ventre da tua mamãe, não. Eu estou dizendo a você que você vai ter que nascer do quê? Da água e do Espírito. Aí o povo fala, eu tenho que batizar. Não é ritual, não é cambalacho, não é troca. Deus não faz troca com ninguém. Ele não quer que você venha na igreja, se batize e fale, agora eu estou salvo. Porque quando João Batista pregava e as pessoas iam correndo para serem batizadas, pessoas que eram judaicas, que seguiam a lei, ele falou, raça de víboras, né? Quem ensinou vocês correrem da ira de Deus? Por quê? Porque as pessoas iam, se batizavam e achavam que estavam salvos. E assim tem sido os dias de hoje. Existem igrejas cheias de pessoas que batizaram e foram embora. E não conhece a palavra, não estuda, não tem entendimento, não sabe nem quem é o Espírito Santo. Eu sei que é o Espírito Santo, é um poder que vem e eu falo, né? Falo em línguas e eu sinto mover. Não, o Espírito Santo é aquele que está com você, seja qual for a situação. Ele conhece a tua necessidade e dificuldade. Ele está te ensinando, ele está te, como fala, motorizando. Porque você vai andar ligeiro quando você ficar ali prático naquilo que ele está ensinando. Porque algumas coisas vão sair da tua vida e outras vão entrar. Mas você vai adquirir a matéria, você vai adquirir experiência. Porque se não tiver experiência, não tem esperança. E a esperança vem sobre aquele que busca. Aquele que não viu, mas ele crê que alguma coisa vai acontecer. Então aqui diz assim, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Mas, então, lembra bem. Não é porque foi batizado que você vai entrar no reino de Deus, não. Tem muita gente que vai ficar do lado de fora, sinto muito. Aí Paulo falava, temo eu que muita gente vai e eu fique. Porque ele tinha medo de estar fazendo alguma coisa errada ou pensando. Então a salvação se perde. Perde se você abrir mão dela. Se você não vigiar. Não que você tem que ficar louco. Olha, não errei, olha, não fiz. Não. Vão ter várias situações na tua vida que vão ser repetidas. E você vai enxergar aquilo e vai falar assim, olha, de novo aconteceu. De novo, está aí. Eu não posso continuar dessa forma. De novo, eu estou pregando a Andréia, não é nem Cristo hoje. Ela falou, eu tenho que mudar, eu tenho que me converter. Eu quero mudança de dentro para fora, eu quero nascer de novo. O meu espírito, a minha alma precisa ter um contato direto contigo, Senhor. Para que as tuas boas novas aconteçam, ainda que sejam coisas que eu não queira, ainda que venham ser novidade para os outros. Salvação para aquele que eu não gosto, para aquele que eu acho que não merece. Ainda que essas situações venham para outras pessoas, eu quero sentir o prazer de ser teu servo e glorificar. Olha, até aqui o Senhor te ajudou e me ajudará também. Entende? Porque você vai ver na vida do outro e vai almejar que aconteça na tua vida. É assim que o Senhor quer que você deseje. Sabe que é andar de glória em glória, é isso, de vitória em vitória. Deixando as coisas que para trás ficam, seguindo o alvo que é quem? Jesus. E como é isso? Viver em novidade de vida. É saber que a sua vida está uma porcaria. Que existiu lá um passado triste, onde você já pagou o preço. Mas aí você tem que sair de pagar preço, né? Até quando? Aí você fica ali prostrado. Ah, mas já aconteceu. É com a minha mãe já aconteceu. O meu pai também. Olha a vida que eles tiveram. A vida deles é deles. A sua é sua. Deus quer mudar a tua história. Lembra do louvor que fala, uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo. E fala tudo aquilo que perdido for, ouvirei da sua voz, eu te abençoarei. Eu te abençoarei. Sabe para quê? Para você viver o milagre de Deus. Porque você tem que ter essa experiência com, como chama lá o divino, né? Experiência com Ele. E aqui, ele falou assim, tem que nascer de novo, né? Então falou, o Espírito não pode entrar. Respondeu Jesus, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito, vocês viram que Espírito aí é letra maiúscula, que é Espírito, nascer do Espírito de Deus, ser formado pela mente de Cristo, ser trabalhado na tua mente, não é lavagem não, mas ser convencido através de quê? Convicção da tua vida dia a dia. Histórias ou situações, porque o mundo jaz o maligno. Aquele que está no mundo, que não conhece, não é para sair do mundo. Ele mandou nós ficarmos no mundo. E junto com pessoas que ainda não são salvas e não têm Jesus. Mas Ele não quer que você fique se infiltrando com as coisas erradas e ache normal. Você tem que ser a diferença, não para criticar, para matar. Mas você vai ser a diferença e vai falar assim, Senhor, isso não pode. Você vai ser um intercessor. Intercessor nato, né? Você vai estar junto com as coisas ruins. O que eu estou fazendo aqui? Aí você vai olhar e falar assim, eu tenho misericórdia desse povo. Tenha misericórdia do que está fazendo, do que está vivendo. Olha como essa pessoa, olha a conduta dela. Porque é todo o tempo o Senhor quer usar você de alguma forma. E diz Ele que na volta dele, Ele vai falar assim, escuta. Vai colocar você para ser instrumento vivo nas mãos dele. Para que Ele possa falar assim, dá. Porque eu vou buscar os talentos. Eu coloquei na tua mão, eu quero multiplicação. E aqui diz assim, Jesus falou assim para ele, olha aqui, ô Nico, o que é nascido da carne, ele é carne. E o que é nascido do Espírito? Então eu nasci... Olha a diferença, o Nicodemos, o que nasce da carne é carne. Continua sendo carne, assim como você é. E como eu estou, porque Jesus depois foi transformado. Nós somos carne. Mas eu estou falando a você que importa nascer do Espírito. Ver o meu milagre, o meu poder, ser visitado. De Espírito é Espírito. E às vezes a gente fala, eu sou espiritual. Será que a gente é espiritual? Tão espiritual? Ah, mas eu sou, como fala? Aquela pessoa, nossa... Mas você é incrédulo. Gente, cada um tem a sua experiência com Deus. Não adianta o outro vir contar, vir te balançar. E falar, nossa, mas você é tão religioso. Fala, não, eu não sou religioso.
eu tenho que ter religião, eu estudo a Escritura, mas eu quero ser uma pessoa espiritual, porque o vento sopra, né, para onde quer. O vento sopra e a gente não sabe nem de onde vem, nem para onde ele vai. Assim são aqueles que foram chamados pelo Senhor. O Espírito Santo tem novidade para a tua vida. E aqui diz assim: não te admire eu de dizer, importa nascer de novo. Aqui, né? Tinha esquecido que o bichinho estava aqui. Ó. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. A palavra, tentar entender humanamente, intelectualmente, e você vai ser cheio do Espírito Santo, porque Ele vai te conduzir à vitória. E é você que vai dar conta da sua vidinha para Deus, não é ninguém que está com você. Não são pessoas que caminham com você. Não são profecias que vêm para a tua vida muitas vezes. Mas é a tua conduta com o Senhor, porque Ele conhece o teu coração. Quem conhece o filho é o pai, não é? Então o pai conhece o teu coração. A sua mente, quando ela está vazia, o inimigo ele tenta entrar, ele tenta absorver assim, suas tristezas, suas marcas, as mágoas. Porque ele vem trazendo algumas situações para você reviver aquela coisa ruim. E às vezes a gente fica muito ruim mesmo, a gente fica prostrado. E é isso que o Senhor não quer permitir. Ele quer que você se encha da palavra. Para quando o inimigo vier com uma situação, você vai ter ali uma constituição, algo para suprir. Algo para você levantar a cabeça e falar assim, não é isso. Isso que eu estou pensando não vem nem de Deus. Aí você vai estar repreendido em nome de Jesus. Eu quero viver uma nova história. Eu quero viver novos momentos. Senhor, se eu ainda não conseguir sair do lugar, se eu não conseguir ainda entender e enxergar, abre os meus olhos espiritual, porque o Senhor falou que eu tenho que nascer do Espírito. Então, abre o meu olho espiritual para entender a tua porção. O Senhor não disse que a tua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável? Então, ainda que eu esteja no pior, eu quero sentir que essa palavra é boa, perfeita e agradável e me faz o quê? Ser constituído, me faz sair do lugar. E aqui diz ainda, eu já li até onde? Até 9? Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? E acudiu Jesus, Nicodemos, você é mestre, você é alguém muito grande na sociedade, na cultura. Você é uma pessoa que sabe muito. Você tem uma posição elevada. E você não entendeu? E aí ele fala, em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Então Jesus está falando assim, olha, amigo, eu estou dizendo o que eu sei, eu estou testificando o que você tem visto. Você veio atrás de mim para tentar perguntar o que era esse evangelho que eu tenho ministrado. E eu estou falando para você, para de ser cabeçudo, para de ser duro com você mesmo, porque quando você é duro com outros, você é duro com você. Você fecha a porta para você. Você destrói o quê? Aquilo que vinha do alto para a tua vida. No engano, por quê? Porque ele ouve outro falar, ele não se informa, ele não entra na forma, ele não se conduz no caminho da salvação, ele não quer saber da palavra. E aí ele fica ouvindo o que todo mundo fala, e o que todo mundo fala muitas vezes pode estar certo. Só que você tem que testificar, você tem que buscar confirmação, você tem que abrir o teu coração e falar, Senhor, fala comigo. Eu sou assim, eu falo, Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir na minha ignorância, do meu jeito. Fala comigo, eu preciso ter a experiência todo dia. Senhor, não deixa passar, não. Porque as coisas vão passando e a gente vai ficando indiferente a Deus, a Bíblia, ao poder dele. Mas eu falo, Senhor, fala comigo. E sempre eu estou apertada, sempre eu estou no estreito. Por que será? Porque toda vez que eu estou no estreito, já adivinhou? Busco a Deus. Toda vez que está difícil, eu faço o quê? Converso com Ele. Toda vez que eu choro, eu me quebranto na presença dEle. Então, eu dependo 100% dEle, eu e você. Então, você está passando agora por luta, por dificuldade, por algumas situações, é um momento propício para você viver esse nascimento espiritual.
É para você ser cheio desse Espírito. E você vai começar a enxergar a glória de Deus em situações que você jamais esperou. Aí você vai deixar as coisas que para trás ficam, vai falar, realmente esse Deus, Ele é comigo. Não é essa igreja que é comigo, não é esse pastor que é comigo, não é meu marido, não é meu filho, ninguém é comigo, mas você é comigo, Deus. Você tem me ajudado, testificado, me amparado, me levantado, me feito caminhar. Eu não sei você, mas é assim que eu vivo. Isso não é religião, isso é prática de vida. É todo dia eu preciso de Deus. Todos os dias eu quero que Ele fale comigo. E eu falo, Senhor, não me deixe, não deixa de falar comigo. Eu quero sentir essa tranquilidade. Mas não porque eu quero estar em paz, porque eu não quero ter trabalho nem problema. Não, é uma condição. Somos empurrados, não é? Às vezes a gente não quer levantar nem da cama. Aí dá os 5 minutos, eu tenho que ir mesmo, tenho que fazer, não tem jeito, né? Eu tenho que me programar para que no final do dia, eu tenha feito tudo. Porque senão amanhã está tudo aí de novo, acúmulo. E a gente tem tanta responsabilidade com isso, e a gente está prostrado, está caído, está ali, ó, pela misericórdia. Mas a gente sai do lugar e vai fazer tudo que é necessário para que no outro dia não acumule. A gente tem compromisso, mas a gente tem compromisso com a gente e com Deus. Será que a gente tem esse compromisso? Então o Senhor quer que você nasça de novo. O importante, eu quero saber a hora agora. Alguém tem uma hora aí para mim? Ai, que lindo. Deus, obrigado. Você deixou eu falar pra caramba e já é 9:18. Então eu quero que você abra aí Lucas 13. Lucas 13, 2-5. Glória a Deus. Diz assim, ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram pecadores de que todos os galileus, mais pecador do que todos os galileus, por terem padecido essas coisas? É o Cristo falando. Não eram, e eu o afirmo, se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecerão. Não é isso? Então ele está falando aqui. Está pensando porque aqui foram 18 jovens que morreram porque caiu algo na cabeça deles, como se fosse um teto. E alguém falou, olha, eles morreram. E aqui, Jesus aqui, não, em Lucas, ele está falando assim, vocês estão pensando o quê? Eles, porém, lhe disse, Jesus falou assim com eles, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos? Está pensando que, porque eles morreram de uma forma trágica, porque eles morreram subterrados, porque eles morreram, o teto caiu na cabeça deles, eles estão pagando alguma pena? Eles não prestavam? É mais ou menos isso. Ele fala assim, por terem padecido essas coisas, não eram, eu afirmo a vocês, se porém, uma coisa eu digo, vocês não se arrependerem, igualmente, vocês vão perecer. Então Jesus estava falando assim, não importa da forma que os galileus morreram. Não importa se eles morreram de tiro, de bala, de doença. Porque às vezes vem um problema, a gente fala, olha aquele ali do que morreu, ó. Ainda bem que eu não tenho nada, eu tô limpo, tô santo. E a pessoa passou por alguma situação. Aí o irmão, não estou falando de quem não é cristão, eu falo do corpo de Cristo. Fala, devia estar cheio de pecado, né? Olha como ele morreu, devia estar fazendo o que não deve. Aí Jesus, o próprio Jesus em Lucas fala, olha, se todos não se arrependerem dos seus pecados, vão perecer do mesmo jeito, vão morrer. Jesus só estava dando um alerta aqui, vamos nos arrepender, vamos confessar os nossos pecados. Só que a gente só sabe que é pecado quando a gente sabe que aquilo é pecado. E como você vai saber que é pecado diante de Deus? Se você examinar o quê? A Escritura. Porque elas testificam sobre ele, entende? Por isso, muitas vezes, nós estamos travadão, entendeu? Travadão, a pessoa está travada. A vida dela não vai para frente nem para trás. Por quê? Porque ela não se aplica a conhecer o poder de Deus. Porque é celestial, é espiritual, não é água.
você batizou. Vem de cima. Não é nascer de novo, entrar no ventre da tua mãe e vir para a terra, não. Mas é nascer em espírito e buscar as coisas que Deus tem separada para a tua vida. Porque quando Ele voltar, você vai ter o direito de falar: Deus, isso, eu não vivi. Olha, Deus, isso, estava difícil. Olha, Deus, aquilo. Ele vai falar assim: tinha toda uma explicação. Tinha toda ali uma direção para você sair disso. Para você tomar um rumo novo. Tinha tudo explicado, porque eu deixei explicado. E olha quantos anos tem essa Bíblia. Essa não, essa está velha. A palavra. Então eu não deixei sumir. Eu não deixei desaparecer. Então é o meu poder para agir na tua fraqueza. E muitas vezes a gente não se deixa. Né? Quando eu falo não se deixa, a gente não se aplica a buscar a vontade de Deus. Porque nós achamos que resolvemos do nosso jeito. Eu sou tão bom. Eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, eu não me prostituo. Mas eu também não... Tem que estar com Cristo. E ainda que você fizesse, seus pecados fossem, né? Como que é? Vermelho? Como carmesim? Carmesim, que cor é? Pesquisa aí. Eles vão ser... Pode pesquisar para mim, Elisa? Regina. Eles vão se tornar branco. Ainda que seus pecados estejam te acusando. Tem sentença sobre a tua vida. Situações que te paralisam. Que muitas vezes você olha e fala: olha, mas eu fiz isso. E a minha vida só foi porcaria. Ele fala que vai se tornar como a lã. Limpo. Vai ser suave. O teu... carmesim. Tá vendo? É Jesus, porque eu esqueço tudo. Senhor é bom. Ainda que sejam como carmesim. Sejam vermelho. Ou escarlate. Sabe o que vai acontecer? Se tornarão brancos como a neve. Deus tem novidade, mas se arrependa. Arrependa. O que ele falou? Tem lá a estrela da manhã, né? Quando caíste, aí ele vai falando. Não teve arrependimento. Não tem arrependimento. E às vezes a gente tem coisa que a gente está vivendo e fazendo. Fala: é isso mesmo. Se dane. Nosso coração, ele endurece de um momento para o outro. Ele fala: eu quero que se dane. Aí a gente para de ser crente. Não, a gente para de ser espiritual. Crente a gente vai continuar até o fim. Porque a gente sempre vai ver alguém e ouvir alguém falando do nosso lado. E ainda aí em Lucas 13, o 18. Oba! E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus? E aqui eu compararei. Aí ele diz: é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. E cresceu e fez-se árvore. E as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Uma semente tão minúscula, tão pequena, que aos olhos de todos aqui, o exemplo é esse: não é nada, não tem nada, não oferece nada. Mas quando plantada e ela começa a crescer, ela dá guarita. Ela tem ali o quê? Ela é frondosa, ela é bonita. Ela se torna uma árvore muito grande. Então ele está dizendo assim, que o reino de Deus é assim. É plantado no teu coração, tão pequenininho. É plantado no teu problema, tão pequenininho. São coisas que vêm, que muitas vezes ninguém pode resolver. Mas quanto mais você se aplicar na palavra e na vontade de Deus, daqui a pouco você vai estar tão grande. Ui! Deus, sou eu. Não pode mexer. Vai estar tão grande que você vai ser cobertura espiritual, não é? Você vai ser uma árvore frondosa, vai dar cobertura. Aquilo que foi plantado com o Espírito Santo na tua vida vai ser maior do que o teu raciocínio lógico, do que a história que você tem vivido. Tem mudança para a tua vida. E ainda fala aqui: contudo, nos últimos... não, onde que está agora? Aqui. Disse mais: a quem compararei o reino de Deus? Semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar levedado. Prestando atenção? Tudo bem, caiu o violão, já tirou a atenção. Mas ele está querendo dizer: o reino, o meu reino, é igual essa sementinha. Ninguém vê, ninguém valoriza, mas se entrar no teu coração, eu vou dar tanto crescimento para ele. Você vai entender tanto, as coisas vão ser tão diferentes. Olha o Senhor falando.
As coisas vão sair do lugar, vai sair aquilo que é difícil, aquilo que você não consegue resolver, porque eu vou te ajudar, vai crescer muito. Aí ele fala logo em seguida do fermento. Mulheres sabem disso, que faz pão, faz bolo. Você coloca ali o fermento para quê? Para crescer. Senão o bolo fica betumado, murcha, né? Então o fermento serve para crescer. E o Senhor está falando assim, é assim o meu reino, é assim a minha palavra. Ainda que pouca, ainda que muitas vezes você não esteja entendendo nada, ainda que pessoas critiquem, eu vou dar um crescimento que você não vai conseguir entender. Da onde veio tantas coisas boas. Você não vai entender o que você estava passando ontem, porque hoje vai ser um novo dia. Essa é a massa, essa é aqui a função do Espírito Santo na tua vida. Isso é nascer de novo, é sair daquela condição de cegueira espiritual. E falar, Senhor, eu quero nascer de novo. Importa nascer de novo. Porque se eu não nascer de novo, eu vou continuar, Senhor, nessa mesma condição. E aqui, onde? Passava Jesus por cidades, até o 28, né? Passava Jesus por cidades, em aldeias, ensinando o caminho para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, e os que são poucos os que serão salvos? Respondeu o quê, Jesus? Lê ali, gente. Não, eu já estou em outro. Eu estou em Lucas, o mesmo, 13, 24. 13, 24. 13. O que o Senhor falou? Respondeu-lhes Jesus, esforçai-vos para quê? Pois eu vos digo, muitos vão procurar e não vão conseguir. E o Senhor está todo o tempo batendo, não é? Apocalipse, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. O Senhor está todo o tempo nos dando uma oportunidade. Todo o tempo Ele está falando com você, errou de novo. Pisou na bola de novo. Mas eu estou aqui. Até quando você vai ter essa porta aberta? Até quando você vai ter oportunidade? E aqui ele ainda disse, 24, 25. Quando o dono da casa se estiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora, começardes a bater dizendo, Senhor, abre a porta. Ele responderá, não sei de onde sois. Por quê? Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, ensinava em nossas ruas, mas ele vos dirá o quê? Não vos conheço. Ele está falando, acorda. Ô meu povo, acorda. Se estiver bem e bom para vocês, eu existo. Se as coisas estiverem confortáveis, eu sou Deus. Mas se eu começar a estreitar e passar vocês por um funil, aí todo mundo se esquiva. Então eu quero ver até onde vocês vão comigo. Porque muitos vão dizer, mas eu estava lá, quando o Senhor estava ali pregando, quando o Senhor estava fazendo as coisas, eu estava lá contigo. E depois, Senhor, eu vi tanta coisa acontecer, Ele vai falar, eu não te conheço. Sabe por que eu não te conheço? Porque você pegou informação de segundos. Você viveu o evangelho do irmão. Você viveu o evangelho daquele outro que te convenceu. Vai você atrás daquilo que é de Deus. Abre o teu coração, porque Ele te dá entendimento. É Ele quem muda a forma de vida. Não é você que é bom, que é maravilhoso, que é consciente, que muda a tua vida. Tem gente que cava e não sai do buraco. Então Ele quer falar para você o que? Filho, entra na minha presença, porque eu dou livramento, eu dou saída, eu tiro do lugar, eu transformo de dentro para fora. Isso é nascer no Espírito. E aqui? Então, como eles disseram no 25, já li, mas eu vou ler de novo. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava nas ruas. Mas Ele vos dirá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós o que pratica a iniquidade, praticais a iniquidade. Aí ele diz assim, ali haverá choro, ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus, quando vir o Senhor vindo, quando vir Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas virão e você será lançado fora. Ele está dando uma dica para a gente. Porque eles perseveraram, não foi isso? No começo eu falei de Jacó.
que não era o primogênito, mas ele ganhou a primogenitura, cara. Deus, quando ele quer, ele te abençoa. Se você tirar, mas tem que andar certinho, não tem que andar certinho. Tem que ser sincero. Puro, né? É limpos de mão e puro de coração. Se você tiver puro de coração, a maldade ela vai gerar ali uma situação, ela vai vir. Mas você fala, Senhor, me ajuda. Caramba, me ajuda. Jesus não é religião, entendeu? É isso que ele quer dizer para tu e para a minha vida. Eu sou o teu Senhor. Eu te ajudo, eu te abençoei, eu chamei, eu te separei e eu estou te dando a fórmula de te dar um grande crescimento. Eu estou falando para você que a minha palavra te liberta. Eu estou dizendo que é como um grão de mostarda, tão pequeno, insignificante, aquilo que eu possa estar falando ou você fazendo para mim. Mas vai crescer, vai ter uma proporção tão maravilhosa que todo mundo vai enxergar no momento certo. Não é no seu momento, mas é no do Senhor. Amém? Eu preciso só da hora agora. Oi? Glória a Deus. É que tiraram aqui um negócio, né? Eu quero que você feche os teus olhos. Pega o envelope que está do teu lado aí. Por favor. Glória a Deus. Eu creio sim que o Senhor, Ele quer de todo jeito. Ele apostou em você. Ele insiste com a tua e com a minha. Quando eu falo tua, a minha também. Ele quer mostrar que os valores ruins, a deformação, aquilo que não é bom, aquilo que não louva o nome dele, aquilo que traz desgaste emocional na tua vida, aquilo que traz transtorno para o teu caminhar, ele está insistindo com a tua vida para mostrar, filho, não é assim. Você tem orado, tem entregado nas minhas mãos, e eu tenho tentado mostrar a você a saída, mas você não muda a mente, você não consegue enxergar a saída. Porque eu quero que você enxergue em mim a saída. E quando eu falo enxergar em mim a saída, não é como o ídolo, que você vai lá e se prostra diante dele e fala, Jesus, eu preciso, isso não é buscar a saída. Senhor, eu me quebranto na tua presença, levanta, e só falta fazer o sinal da cruz e sair. Não é isso, é ser quem você é e falar, Senhor, eu estou cansado, chega de ser desse jeito, eu estou esgotado, porque eu sempre estou na mesma lição, sempre estou voltando para o final da fila, eu não quero mais continuar dessa forma, eu quero sim, Senhor, a mudança que o Senhor tem para mim, como essa porção de fermento na mulher que faz pão, ninguém viu, mas ela colocou ali uma porção, 2, 3, e aquilo cresceu e deu vários pãezinhos. Então Deus quer que você comece a viver a vida que Ele tem para você. Eu quero a vida que Ele tem para mim. Eu preciso dessa vida. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Quando eu falei para você, pega esse envelope. Muitas vezes eu peguei o envelope sem um tostão na minha vida. Eu já falei isso várias vezes, sem dinheiro para comprar um miojo, que era mais barato do que nos dias de hoje. E eu falava, Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tenho nada, Senhor. Eu não tenho emprego, eu não tenho direito, eu não tenho paternidade, eu não tenho nada. E eu não tenho nenhuma constituição, porque eu sempre tive complexo de inferioridade. Eu sempre tive aquela síndrome da rejeição, que eu sempre fico para depois. E ainda, ontem eu comentei, eu quero que você feche os olhos. Aí falei para o Senhor, isso era 6 horas da manhã, eu falei, Deus, porque quando eu ia lá no candomblé, na Umbanda, eu e mais pessoas, o guia vinha, a pessoa lá, o cavalo está lá possuído, e aí ele revelava a vida de todo mundo, o futuro delas, e ainda falava o passado, porque o futuro ele jogava. E falava o passado de cada uma delas, às vezes 3, 4, 5 amigas que eu tinha. E a minha nunca falava nada. O inimigo ele não é idiota, ele é astuto. Porque ele sabia que eu tinha complexo de rejeição. Ele sabia que eu tinha ali um sentimento de ser deixada do lado. Então, nada ele trazia para mim, porque ele poderia ter trazido o meu passado. O meu futuro não pertence a ele. O meu presente ele estava vendo. Mas nem assim ele revelava. Porque ele sabia do meu sofrimento. Que era ser deixada de lado sempre. Que era ser indiferente a várias situações, porque ninguém me enxergava. Porque eu me achava.
Como diz o vermezinho de Jacó, eu achava que tudo em mim não tinha valor nenhum e as outras pessoas é que mereciam tudo. E é isso que Satanás fazia comigo lá no centro, onde eu frequentava. Ele não me dava nenhuma notícia, porque aquilo fermentava o meu coração. E eu falava, por que ele não traz nada a meu respeito? Por que ele não revela para mim quem eu fui no passado? Para um ele falava, você foi príncipe do Egito. Para outro, você foi tal pessoa assim. Para outro, para mim nunca trouxe nada. Aí eu entendi. Porque Deus não me deixou ser enganada. Porque o inimigo poderia me enganar de uma certa forma, a qual eu poderia servi-lo. Entrar de cabeça, porque eu era sincera ali.